Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ABC Cast. Meu nome é Daniel Veloso, sou o seu anfitrião e é claro que eu não estou sozinho aqui. Afinal de contas, o nosso podcast é ABC. E o A, ele está aqui por quê? Amigos barra Amazon. Ele não está aqui mais pelos Amigos da amigos. Amazon. Ele está aqui por causa da Amazon. E você que está nos assistindo, qualquer compra que você queira fazer pela Amazon Brasil ou Amazon Internacional também, você pode estar fazendo pelo nosso link, que está na descrição desse vídeo. Não vai te custar nada e vai nos ajudar um bocado, vai nos fazer muita diferença. Claro que eu não poderia fazer hoje esse episódio sozinho, estou acompanhado dos meus amigos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. Recentemente me perguntaram se eu decorei essa frase. E Mas não decorei. Sempre fala igual. Eu sempre falo ela de cabeça. Espontaneamente. Espontaneamente. Espontaneamente decorado, tô brincando. Espontaneamente decorado. E hoje eu quero começar apresentando, como sempre, o meu cunhado. Ricardo de Carvalho, e eu quero dizer pra você que o dinheiro não pode ser o seu senhor, mas ele pode te servir. Eu tenho uma raiva quando tu começa falando forte, tu termina falando fraco. Eu já reparei me isso, nós incomoda. já reparamos isso. Já é que pra isso incomoda o prender senhor. a audiência, velho. Amém. Então, amém. pro- Você tá é preso pro aí, nosso irmão? ouvinte. Você tá preso aí? Tanto é bom. Tanto é que Gente. você está aí até agora. Tá aí até agora. No início. Ele vai colando no ouvido. ele é vai- verdade. Ele vai colando o ouvido. É verdade. Um tostão Sabe aquele da voz negócio? do É uma pastor voz Ricardinho. doce. Você não Aleluia. sabe se você apertou o botãozinho de aumentar ou Vai abaixar falar, o som. negócio abaixou. Aí tu fala assim, cara, será que... Vem, Do nosso lado, por último ali do lado esquerdo, nós temos o pastor Rashid Champ. Fala galera, prazer estar aqui com vocês, gravando mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro, é isso aí. Então, o problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Então, fica até o final para você entender. Excelente, Rashid. Eu fiquei perdido. Esse aí foi engraçado, mas tudo Quase bem. que eu perdi. Então é isso aí, Nós falou. vamos falar dinheiro, isso aí. Aí, mas tem que falar uma frase, né? É isso aí, gente, é isso aí. Eu vou apresentar aqui do meu lado direito. Do meu lado direito. Mas essa piadinha, a gente zoando o pastor Rashid, pode entrar. Pode pô, deixar. legal, Tem que pô, ficar. legal. Deve que eu pedi pra cortar bem menos, né? Pode deixar, pode deixar. É, É isso aí. do meu lado direito nós temos... Fala, galera, aqui Renner, o discípulo amado. E um certo sábio descendente de japonês, uma vez me disse o seguinte, talvez vocês nunca tenham escutado essa frase. Ele me disse o seguinte, o dinheiro, enquanto está no seu bolso, é uma bênção. O problema é quando ele está no seu coração. Um sábio descendente de japonês me disse isso. Você é descendente de japonês, pastor? Eu sou descendente. 25%. Eu só não vou ficar chateado Por porque essa coincidência. frase não é minha. Então... eu copiei ela de alguém. Antônio, valeu, obrigado. E por último, mas não menos importante, nós temos aqui Dr. Rafael Castro. Fala pessoal, sejam bem-vindos. E é o seguinte, você acha que tudo isso aqui é feito sem dinheiro? Você está enganado. Acho errado. E hoje a gente vai ver que o dinheiro pode servir e serve à obra de Deus. E é por isso que a gente fala tanto do link da Amazon. E compre no nosso link da Amazon. Falando nisso, né? Eu pensei que ele ia deixar o jabá de novo. Falando nisso, você que quer comprar um livro, Bíblia, chinelo, café, o que for. Geladeira. Geladeira é importante. Geladeira, Você quer comissão comprar da geladeira. Esse é o nosso compre sonho. na Amazon. Nosso sonho é quando nossos ouvintes compram uma geladeira com o nosso link. Seu amigo vai casar, você vai dar uma geladeira para ele? Dá pelo link do ABC. Isso. Então, mas você só pensa em dinheiro? Não, a gente vai falar sobre isso hoje. Eu quero dizer para vocês, gente, eu posso ser rico ou eu necessariamente preciso ser pobre? Não, tem que voltar. Tem que voltar. Não vou beber água, não. Isso aqui é feio. Essa luz aqui custa caro. Você acha que isso tudo aqui, ó? Você vê que que a tem gente dinheiro, gasta. amigo? Eu tô pondo do meu bolso aqui, ó. Esse ar-condicionado aqui, ó. Hoje eu tive que usar duas blusas. Duas blusas. O bicho falou, tinha que fazer um sábado. Ô, seu ouvinte. 1,25 de água. Coleguinha, Tu acha que é o quê? Tu de fica água. escutando aí. É só Rafael. escutar. Pô, rapaz, tem que parar de arrumar essas confusão aí. um pouco mais. Pagou um sapo cabuloso pro ouvinte, velho. Ai, voltando agora. Queridíssimo. Querido, né? Querido. Querido, você acha que isso tudo aqui... Você que não assiste pelo YouTube, eu recomendo você acessar o nosso canal
e assistir esses pequenos cortes para que você possa rir também junto com a gente. A gente podia postar depois uns... Com certeza, com certeza. Nós vamos falar agora, primeiro, se eu posso ser rico ou se necessariamente eu preciso ser pobre. Essa pergunta... Para agradar a Deus, tá? Não, Para agradar a Deus. aleatoriamente, Isso. essa pergunta não faz É sentido. Mas, mediante a Bíblia, pela Biblicamente perspectiva falando, bíblica, né? biblicamente falando, eu posso ser rico ou eu preciso ser pobre? Justamente. Essa pergunta é muito interessante. Tem uma passagem muito famosa que está lá em Mateus 19, que nós temos grandes ensinamentos ali. O jovem rico se aproxima de Jesus, né? Sim. E ele chega fazendo diversas perguntas e no final Jesus fala para ele vender todos os seus bens. Jesus fala para ele vender todos os seus bens. E aí ele vai embora muito triste, porque ele não aceita. Aí no verso 23, Jesus começa a dizer, olha, em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí é interessante porque no verso 25, olha o que os discípulos dizem para Jesus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? O medo dos discípulos é o seguinte, cara, desse jeito então ninguém vai ser salvo, ninguém consegue. Aí Jesus responde, Não vai subir Jesus ninguém. fitando neles, o olhar disse-lhes, e foi essa a minha resposta de Jesus, isto é impossível aos homens, vocês estão certos, é impossível para vocês serem salvos. Mas para Deus, Nada é tudo é impossível. possível. Tudo é possível para Deus. A nossa salvação, ela não é por obras e por nossos méritos. Nós já falamos isso aqui em outros podcasts. E Jesus está trazendo um grande ensinamento do quê? Que o amor ao dinheiro, e isso aí tudo é um problema. E que provavelmente a maioria das pessoas que acabam se tornando ricas são pessoas que tiveram essas características. E por isso que Jesus disse, ele não disse que era impossível. Ele disse que é mais fácil, ou seja, que é muito difícil. Ou seja, o ser rico por ser rico em si, não está o problema. O problema está no amor ao dinheiro, está no lugar que o dinheiro tem na sua vida. Até porque o Rafael falou no início, recursos são necessários, todas as pessoas precisam de recursos. Para se alimentar, a gente precisa do nosso recurso. Para a expansão do evangelho. Para a expansão do O evangelho evangelho, se expandiu a partir do E dinheiro. tem que ser claro, porque é o seguinte, quando a Bíblia vai listar ali em Mateus capítulo 6, no verso número 24, a Bíblia vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores. E pois odiará um e amará o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e... A mamão. A mamão, o dinheiro, O dinheiro. a riqueza. Então é óbvio aqui que Deus está dizendo e deixa muito claro que a tentação é muito grande. O dinheiro ele é algo muito forte, é muito Justamente. poderoso. Pastor, Muito importante, né? Muito importante. todas Gira o as mundo, vezes- né? O gira o mundo mundo. gira pelo dinheiro. Principalmente os pastores, né? Vocês pastores que estão ali na liturgia do culto todo domingo, todo final de semana, várias vezes você já deve ter ouvido que uma parte muito crítica ali é justamente o momento do ofertório, que você tem que trazer uma palavra. Por quê? Você começa a falar de dinheiro, o cara já dá uma torcida assim no banco. retraída. O outro já dá uma... Já vai falar disso, né? Mas Tipo por isso, quê? né? Já vai falar sobre isso, por quê? Porque, na verdade, Ele tá apegado àquilo, ele tá né? apegado com aquilo, ele não quer abrir mão daquilo. Por que dinheiro é tão difícil falar desse tema? Principalmente na igreja, né? E também em outros lugares, né? Justamente porque é uma situação onde a pessoa está tão apegada com ela que ela não quer abrir mão. Por isso que Jesus faz a comparação. Quando ele faz a Isso. comparação do ídolo, é ele e ao dinheiro. Não, e eu acho engraçado. Não são porque outros aqui deuses. Poderia ser prostituição, poderia ser... Poderia ser qualquer coisa. Mas aqui ele deixa muito claro. Você vai se dedicar ou a mim ou ao dinheiro. Isso, é dedicar Cara, ao isso dinheiro. é muito né? forte, é muito, muito forte. Você ama um ou odeia o outro. Se você amar o dinheiro, você vai literalmente estar odiando a Deus. Essa é forte. Mas é interessante, pastor, porque a nossa sociedade hoje, eu acredito que desde os tempos de Cristo era assim por conta dessa palavra que ele deu, né? Mas a gente cresce ouvindo isso a vida inteira, né? Seu pai investe na sua educação e já cresce desde pequeno, sabe? Meu filho estuda para você ser alguém na vida, para você ter Você ter um recursos. futuro bom. Então você cresce já dentro dessa cultura de que eu tenho que correr atrás. O dinheiro é o ápice, né? Ele Eu é o- preciso mover minha vida. A minha pra ganhar segurança está no pra me dinheiro. dar bem, para sim. crescer. na Então a verdade- gente acaba sendo doutrinado em direção a isso, né? Isso Então, a vem gente desde precisa- do Gênesis, desde a queda do homem, né? Porque quando o homem cai, aí o que a palavra diz é que do suor do rosto comerás o teu pão. A partir daquele momento que começou a rodar, né, a força motora do homem era ali o Achei que você ia sustento. falar, sabe de quem? De Caim. Porque Caim não quis entregar o melhor. Uhum. Ou seja, ele não quis gastar o dinheiro dele. Ele não, É verdade. Ele reteve para ele Já o foi melhor. a primeira vez ali com o Ele- homem... Na oferta, ele não entregou o que ele tinha que entregar. E aí, por isso, ele foi o quê?
Rejeitado. Rejeitado. A oferta dele foi rejeitada. Então eu quero que a gente chegue a uma conclusão aqui. Então, gente, não pode ser rico, precisa ser pobre. Não é esse o ensinamento. O ensinamento é o cuidado que você tem que ter com o dinheiro. Então, isso é um ponto muito importante. Porque as pessoas, hoje, o tema do nosso podcast não foi escolhido em vão. É a santificação do dinheiro. Por quê? Porque existe também uma demonização do dinheiro. Onde o dinheiro ele é do diabo, onde o dinheiro ele só traz coisa ruim, onde o dinheiro ele comanda, ele faz, ele acontece, e tudo que o dinheiro toca, ele destrói. Não é assim que funciona, irmão. Não pode ser desse lado também. O que a gente vai trazer é o contrário, que o dinheiro ele Nem- pode ser uma bênção, na nem verdade. tanto ao mar, nem tanto à terra. Tem que ter equilíbrio aí, Isso. né? Ele vai estar aí para nos servir, né? E não o Isso, que é contrário. pastor Para nós servir. Ricardinho falou, né? Então, hoje, eu quero falar uma coisa muito interessante. A Bíblia alerta para os perigos da riqueza, mas não nos impede de ter a riqueza. Isso. Ela só nos diz que se chegarmos a ter riqueza, que o Senhor pode ter riqueza para nós, em Deuteronômio vai dizer que Ele nos dá a habilidade de criar riquezas, isso tem que ser devolvido para Ele. Isso. Por que o tema da santificação? Você vai entender lá no fim que a gente vai dizer isso bem claramente. O dinheiro, a santificação do dinheiro acontece pela santificação da pessoa que controla o dinheiro. Se você é santo, tudo que você toca é santo. Tudo que você faz é separado para pra santo, é Deus. separado para Deus. E aí você vai fazer com que o dinheiro obedeça a mesma regra que a sua vida obedece. Se você entregou seu corpo, sua vida, seu tempo, seus sonhos, seus planejamentos, etc, para o Senhor como sacrifício, o seu dinheiro também foi entregue como sacrifício para o Senhor. E Glória a esse Deus negócio por de busca pelo dinheiro, pelo recurso, traz um exemplo bem simples que talvez ajude a gente a entender isso, como isso pode ser bom, como isso pode ser ruim, né? Nessa mesma passagem que eu falei, se inicia com um jovem rico, né? Que Jesus no final pede para ele vender tudo que ele tinha, ele não quis, porque na verdade o amor dele Estava no dinheiro. no Estava nas recurso. coisas. Tanto que ele era conhecido como jovem rico, a gente não sabe o nome. O que definia ele era o dinheiro. Né? Por outro lado, a gente vê o apóstolo Paulo, durante o ministério dele, chega um momento, ele diz o seguinte, olha, o obreiro é digno do seu salário, mas ali a igreja estava... Ele sabia que ficaria pesado para a igreja Sim. sustentar. Ele dizia, era correto que me sustentasse, mas fica pesado. E ele inaugura ali uma espécie de um negócio, né? Que é baseado em venda de tendas, né? Que Sustentou, né? Que o é uma sustentou maneira ali. de ganhar recursos. Ele estava atrás de recursos. Sim. Do mesmo jeito que o jovem rico estava atrás Ele de precisava recursos. comer, né? Ele precisava comer. E esses recursos que ele estava atrás eram bons e positivos e abençoados? Com certeza. Além de trazer alimento para ele, estava sendo bom para o reino, porque quando ele trazia, sobrava mais para a igreja, para Paulo é um desenvolvimento da personagem igreja. Né? interessante, porque a gente vai ver no começo da sua história que a Bíblia vai contar que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel, todo mundo aqui sabe, que ele era um dos maiores teólogos da época, um dos maiores mestres da época. Exato. E naquela época não era assim, o Gamaliel escolheu Paulo porque viu ele um pupilo, nele um homem... Não, filho. Gamaliel escolheu Paulo, não. A família de Paulo contratou Gamaliel ele. para que Gamaliel ensinasse a Ensinar. Paulo. Tinha recurso envolvido aí, né? Você vai ver que os Provavelmente era governadores, os líderes religiosos daquela época conheciam a Paulo, não era mediante apenas o que Paulo fazia, era pelo poder financeiro que a família de Paulo detinha. Paulo era romano também. Paulo era romano, ele adquiriu esse direito, essa cidadania. Isso aí não era... Isso não era pouco na época. Tanto Isso que era o soldado muito na se época. surpreende quando ele Isso é responde, muito né? na época. Então, assim, ele era um cara que era muito rico. Quando ele aceitou Jesus, quando ele voltou para o evangelho, ele se voltou para o evangelho, quando ele teve a revelação de quem Cristo era, ele abandonou toda a sua vida, foi viver do evangelho, foi viver para o evangelho, né? Viver do evangelho é fogo, viver para o evangelho. Para o evangelho também. Ele viveu para o evangelho e nisso aí ele começou a ter essas experiências. Que aí chega em Filipenses, onde ele vai dizer, a gente gosta muito de dizer do verso 13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas a gente esquece os versos anteriores. E vão dizendo que eu sei ser feliz e eu sei ser contente, estar contente em todas as qualquer situações. situação. Eu sei sobejar e eu sei ser feliz na falta. Eu sei ter isso, eu sei ter... E ele não estava ter dizendo aquilo. isso porque ele tinha experimentado todas De as tudo, coisas. né? Na pele E dele. por isso que eu acho que Paulo entendeu o lugar do dinheiro na vida Isso. dele. O dinheiro não manda em mim. É. O dinheiro, ele me serve, eu não sirvo o dinheiro. Que foi a frase que o René falou, que é um amigo nosso, que ele diz que o dinheiro no bolso, ele é uma bênção.
Você usar o dinheiro, irmão, é tremendo, é maravilhoso. Penso. Agora, o dinheiro usar você, o dinheiro está no seu coração. Aí tá o ele tem problema, domínio. né? Aí é onde Pastor, está o problema. toda a nossa conversa aqui, ela vai girar em torno do equilíbrio. Né? Toda a nossa pauta, ela gira em torno deste equilíbrio de que, quando a gente fala que, e mais na frente a gente vai tratar disso, que a expansão do evangelho também foi por causa do dinheiro, de forma nenhuma a gente tira Deus da história. Sim. Não é isso que a gente está falando, mas a gente está colocando um ponto que foi importantíssimo para a expansão do evangelho. Quando a gente fala da busca pela riqueza, é claro, a gente já falou que é em relação a não deixar também Deus de lado, mas que essa riqueza nos sirva. Então, este sentimento, esse entendimento que a nossa vida, Esse equilíbrio. Né? este equilíbrio, né, também está presente, está na vida de Paulo, é importante, porque ele diz, se você tiver, num texto, se você tiver o que comer e o que vestir, tá bom. Depois ele fala assim, o ideal é que você tenha o que comer, o que vestir e que sobre para você amparar o necessitado. Claro. Em Atos, a gente vê muito, e também vamos falar sobre isso, de mantenedores que mantiveram ali a obra da igreja primitiva. Então, ao longo dessa história da igreja, a gente vê este equilíbrio entre ter o recurso não me usar e as coisas deste mundo não estarem diretamente atrelado ao entendimento de bênção de Deus. Coisas deste mundo no sentido amplo. Né? Por que eu penso muitas vezes que, como o pastor Rashid é inteligente, como o pastor é estudioso, essa inteligência, esse estudo, tudo isso que ele adquiriu, isso com certeza isso é bênção de Deus. Bom, não é. A gente vê um monte de gente que estuda, que é muito inteligente, que tem muita sabedoria humana e está fora dos planos de Deus. E o dinheiro é a mesma coisa. A gente tem que ter uma calma nessa separação, porque é o seguinte, é bênção de Deus. Porque a Bíblia diz que o homem não tem coisa alguma se não for do céu. concedido. Então, é bênção. Mas foi administrado. Mas a administração dessa bênção é que vai fazer toda a diferença. Eu Então, digo por o exemplo, seguinte, a consciência, a capacidade, o estudo, etc., foi uma bênção de Deus. Deus o capacitou para Mas isso. você precisa trabalhar Mas em a cima pessoa daquilo que Deus te devolveu deu, né? esse direito, esse benefício para o Senhor. É a parábola dos talentos, né? Justamente. Deus dá segundo a capacidade, mas eu posso enterrar ou eu posso multiplicar. E aquele que Exatamente. enterrou, Jesus aquele deu. talento que foi entregue, se transformou na queda, na queda Exatamente. dele. Sim. Exatamente. Aí a gente aqui tem até um ponto aqui que é devo buscar a riqueza no sentido de isso pode ser meu foco principal na minha vida. Isso pode, caramba, então beleza, eu não preciso ser pobre, o Senhor permite que eu possa crescer, que a caminhada do justo é como a luz da aurora, o Senhor vai abrir portas para mim, o Senhor comigo eu posso todas as coisas, etc, etc. Eu posso buscar a riqueza? Aí é questão Aí é de questão primeiro de lugar, como, né? né? Primeiro lugar. O que está no primeiro lugar da sua Por vida? que você né? quer buscar essa riqueza? A Eu motivação. quero ser rico porque eu quero ser rico. Você deve buscar riqueza? Acho que não. É, Você vai buscar a riqueza pela riqueza? Tem uma Você vai se palavra- acabar nela. Vai virar um jovem rico. Você vai virar um jovem rico. Tem um texto lá em Provérbios 1,19 que diz o seguinte: tal é a sorte de todo ganancioso. O espírito de cobiça, de ganância, tira a vida de quem o possui. Uau. O problema está na ganância. 1 Timóteo 6,9 diz, né? Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Aí ele vem com 10, o amor ao dinheiro é a origem de todos os males, né? E aí vai explicando tudo isso daí. E aí a questão é, o primeiro lugar, realmente, qual é a motivação do meu coração? Por que eu estou buscando? Eu vou buscar riqueza para mostrar para o outro que eu sou rico? Isso. Aí vem uma frase até que a gente cita, né? Que eu vou comprar o que eu não preciso com dinheiro que eu não tenho para mostrar para quem eu não gosto. Então, olha a motivação que está em volta disso daí. E que é então, o ambiente das mídias sociais hoje, né? A motivação é muito ambiente. importante em toda essa... A pergunta, devo buscar a riqueza, não é uma resposta sim ou não. Não, isso No não é. nosso ambiente cristão, partindo, né, dessas lentes que nós vemos o mundo, que é através de Jesus, a resposta não é sim ou não, porque tudo depende da vontade dele, depende da direção que ele tem para mim, depende do porquê que eu vou buscar Onde está isso, seu coração qual nessa é, história, onde né? está meu coração, qual é a minha motivação. A Então palavra não do é uma Senhor resposta vai sim dizer ou que não. aonde estiver seu coração, ali estará o teu tesouro. Né? Então, assim, se o seu tesouro está no Senhor, você vai buscar as coisas do alto. E aí, do alto, ele vai te devolver algumas coisas. Ele vai abrir sobre você as janelas dos céus. Ele tem para você bênçãos sem medidas. A medida dele é recalcada, transbordante, sacudida. Ele tem coisas muito maravilhosas para dar, irmão. O Senhor tem riqueza. No céu é feito, o chão é de ouro. E Deus não deve ficar devendo nada para Deus ninguém. não fica devendo nada para ninguém. Agora, olha que interessante essa do chão de ouro. O que a gente às vezes busca loucamente hoje é coisa que a gente vai pisar no céu. futuro. é. Chão. Não é nada para Deus. É nada. E Deus deixa isso muito Verdade. claro, né? Deus deixa isso muito óbvio. E então, assim, resumo da nossa história. Você pode ser uma pessoa extremamente bem-sucedida. Pode ser. Ninguém aqui está dizendo o contrário. Pelo oposto a isso, você precisa ser uma pessoa bem-sucedida e aí você precisa glorificar o nome do Senhor com a sua vida.
Mas... né? E muito. Você precisa trabalhar. Isso é importante também Digno pontuar, é o né? homem do seu salário, né? A Bíblia até fala, quem não trabalha não come, né? Então, assim, você precisa trabalhar, você precisa correr atrás dos seus recursos, sustentar sua família, ser responsável, tudo isso é digno. Progredir. Tudo isso a gente espera que um cristão faça. Sim. De fato. Mas isso não pode acabar tomando o espaço do seu coração. Não pode ser o fim, né? Se isso se tornar o alvo, o propósito, se você se fadigar em tentar ser rico, a Bíblia diz que você vai desperdiçar a sua vida. Se sua vida se resume a isso, o apóstolo Paulo está disse, a nossa esperança se limita a essa terra, seremos os mais miseráveis dos homens. E se tua vida na terra está orbitando só nisso, tua esperança está só na terra. E é Então por você está isso se que tornando até miserável, na verdade. A Bíblia diz que a gente não precisa ter inveja do ímpio. Justamente. Da Porque riqueza do acaba ímpio. Então, assim, não posso, eu devo buscar riqueza, como o Rafael disse, não é uma resposta de sim ou não, mas é uma resposta onde você precisa conhecer o seu coração, examinar o seu coração, para que você saiba até qual é o seu limite. Qual é o meu Justamente. limite? Qual é o seu limite? E então, pobreza é igual a humildade? De forma alguma, né? Assim, dentro da nossa sociedade ainda tem um pouco arraigado esse conceito, né? Às vezes você olha para as pessoas, assim, que não tem uma casa arrumada, não tem uma vida, assim, abastada, e fala, uma pessoa de condição humilde, aquela Quer coisa usar toda. de sinônimo, né? Quer usar de sinônimo. Pobreza e uma humildade como ser humildade. sinônimo um do A gente outro. sabe que Nem no realmente dicionário são sinônimos. não né? tem relação Semelhança, nenhuma, né? Porque você vai ver pessoas que não têm recurso quase e que estão cheias de orgulho. São orgulhosos. São pessoas sim. que, por exemplo, se você colocar dinheiro na mão dela, ela vai se mostrar, né? Que quer Sim. conhecer o coração de um homem, é Ostentar. dar poder a ele, né? Dê a capacidade para ele. Tanto que você fala, ele vira e fala assim: é porque se eu ganhar na Mega Sena, vocês vão ver. Vocês vão me Vocês engolir. vão me engolir, eu vou fazer isso. Você já vê que ele não tem uma condição financeira, mas não é humilde. E pelo contrário, também nós vemos pessoas que têm ótimas condições financeiras e têm humildade. E o que é humildade? Humildade não é você não pensar em si mesmo, não pensar menos de si mesmo, né? É pensar menos em si mesmo. É você considerar o outro, você considerar os seus irmãos como irmãos, aquela coisa toda, não colocar ninguém abaixo nem acima. Valorizar o próximo, respeitar valorizar o o próximo. próximo. Que é Existe- muito diferente de não ter o recurso, né? Muito diferente, completamente diferente. A humildade nada tem a ver com o seu recurso financeiro. Nada. A sua conta A sua bancária. condição Só financeira. con- é. Não tem. Humildade não está atrelada à sua condição financeira. Tem o cara que é humilde sendo rico, tem um cara que é humilde sendo pobre. Tem um cara que é orgulhoso sendo pobre, tem um cara que é orgulhoso sendo rico. Então, você precisa ficar claro hoje que a humildade nada tem a ver com uma condição financeira. Se você está alcançando novos patamares na sua condição financeira e isso está atrapalhando a sua humildade, eu quero dizer para você, você nunca foi humilde. Aí E já só não está é, revelando quem você é. é um problema de caráter. É um né? problema de Isso, caráter. de identidade. justamente. Não é de conta bancária. Justamente. Então, assim, principalmente questão de identidade, porque se você sabe quem você é em Cristo e o que Cristo opera na vida do outro, que o outro é a imagem e semelhança do Senhor, você não vai colocar superior a É ele. isso aí. Nem inferior a ele. Então, assim, humildade é você realmente entender quem você é em Jesus e quem o outro também é em Jesus e tá todo mundo... Fantástico isso aí. E a minha pergunta agora é o seguinte, então, gente. O Rafael já pontuou um pouco sobre isso, mas eu quero perguntar para vocês claramente. Prosperidade significa só bênção financeira? Da mesma forma como humildade não é pobreza, prosperidade também não é só Riqueza. Dinheiro, financeira, dinheiro, não é só money, né? money, Plata. Na verdade, é uma falsa ideia que as pessoas têm, né? E a gente tem que buscar, toda vez que a gente fala sobre prosperidade, um real significado da palavra. Eu trouxe real aqui não significa. plata, né? Lá Daniel 6:28 diz o seguinte: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. E essa palavra aqui, prosperou, significa o seguinte: ser próspero, ter sucesso, ser bem-sucedido, né? E toda vez que eu penso em sucesso, eu penso em sucessão, né? Eu penso em ter algo além, né? Deixar um legado e né? tudo mais. E a gente percebe isso, por exemplo, na vida de José, que ele fala que o Senhor prosperou ele na terra do Egito a partir do momento que ele teve os filhos dele, né? Ele fala que, com o nome de um dos filhos, ele esqueceu o passado dele de dor, o sofrimento que ele viveu lá na vida na família do pai, e agora ele está livre para prosperar. E a gente vê nele, na vida dele, que a prosperidade não era apenas a financeira, né? Deus restaurou a sorte dele em todos os níveis. Cara, Ele pensar. teve filhos e ele teve restaurado
o relacionamento dele com os pais, com os irmãos. O cara foi próspero sendo escravo. O cara foi próspero É na isso prisão. aí. O cara foi Exatamente. próspero no Egito. É isso aí. Onde ele estava, ele era próspero. Isso. A E em boa bênção parte do da Senhor vida continuava sendo acompanhava. escravo. A Bíblia diz que aonde ele passava, a bênção do Senhor acompanhava. Só que Exato. a bênção acompanhava quando ele era escravo, quando ele era prisioneiro, quando Escravo ele não foi tem injustiçado. salário. É isso que eu não falo. tem dinheiro, Escravo não tem tem dinheiro. salário, Preso tem preso, dinheiro. não tem. Como é que o cara era próspero? É. Então, Nesse eu quero deixar claro que a prosperidade nada tem a ver. Isso aí de prosperidade, sabe o que me veio Nada na tem minha a ver, mente? não, perdão. Tem a ver, mas não Pode é ser também, né? somente. Pode ser também. Um Exatamente. dos Me veio conceitos que a gente ouviu aqui na igreja de prosperidade é crescer no que se é e no que se tem, né? Então, é um conceito essa foi que boa, Rachinho. fecha, Sabe né? o que vem na minha crescer no mente? que se é e no A que passagem se do tem. apóstolo Pedro, ele está diante de um aleijado, e o aleijado pede uma ajuda, e o apóstolo Pedro diz o seguinte para ele: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Interessante, porque assim, o apóstolo Pedro, dinheiro físico ali, ele não tinha, mas ele estava muito próspero, muito próspero, porque ele estava completamente cheio do Espírito Santo de Deus. Então, um exemplo de uma situação que a gente vê um homem exalando prosperidade espiritual, porque assim, você está cheio dos dons do Espírito, você está cheio do Espírito Santo, é a maior prosperidade. E pro um cara que indivíduo foi pode ter. curado, então, o que ele preferia ganhar? O dinheiro, A prata, a ouro ou esmola? levantar e mudar a vida dele para sempre, né? Gente, aqui enquanto você estava falando, eu me lembrei fatalmente da mulher do fluxo de sangue. Justamente. Ela Durante gastou 12 tudo anos, que ela gastou tinha. Tudo que ela tinha. O dinheiro não trouxe o que ela precisava. O dinheiro não foi a Mas resposta que apenas ela um precisava. toque. Mas o Senhor Jesus Cristo, no toque, liberou virtude para ela e ela nunca mais foi a mesma. A saída, gente, dificilmente será dinheiro. O Não existe dinheiro, prosperidade maior ele que a virtude pode... do alto. Não existe. Caraca, essa foi... Caramba. Não, fala de novo essa aí, que essa aí ficou tão Essa boa. foi boa mesmo. boa. Mas fala pro microfone. É, Aí. não existe prosperidade maior do que a virtude que vem do alto. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ter o dinheiro do mundo inteiro. Não É tem verdade. problema. Você pode ser o Jeff Bezos, né? Você pode ali ser o dono da Amazon. Que tem adianta, um link né? aqui embaixo. Mas, O dono da não sei se Amazon a gente já que dá falou o sobre, não sei link se eu falei. pra você comprar no nosso link e poder... você não perde um Porque real. isso aqui custa dinheiro, caro ouvinte. Mas assim, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Pastor, eu tenho um cliente que Só pra falou... terminar o meu Pode ponto, falar, pode por falar. favor. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Isso não vai satisfazer a sua alma. Isso não vai completar você. De maneira nenhuma. Mas eu vou comprar um carro que vai me ajudar. Por um tempo. Eu vou comprar uma casa que aí vai me satisfazer. Por um tempo. Eu vou comprar outra coisa. Por um tempo. Nada disso é a felicidade Jesus verdadeira. chamou de Ai, meu louco, né? Deus, que episódio tá falando aqui do franciscanismo. Não, irmão. Aqui todo mundo quer andar de carro bom, todo mundo quer ter casa boa, todo mundo aqui quer vestir bem, todo mundo quer fazer tudo que pode. A gente quer o que o Senhor preparar para nós, a gente quer viver isso na plenitude. Ele disse que quem o servisse ia ter 100 casas aqui, tudo aqui 100 vezes mais. Porém, contudo, entretanto, nada do que eu acabei de citar é a raiz ou a essência. A motivação, a essência. Perdão aqui. É a raiz ou a essência, a motivação da nossa alegria. A nossa alegria, ela vem do Senhor e isso o dinheiro não compra. Jesus chega a chamar de louco, né? Louco, essa noite pedirão a sua alma. O que tem preparado para quem será? É verdade. Você vai falar do seu cliente? Eu ia falar que uma vez eu ouvi algo de um cliente que eu nunca esqueci, que era um processo conturbado, era um divórcio, e ela falou assim pra mim, não, ele é tão pobre, mas ele é tão pobre que tudo que ele tem é dinheiro. Uau. Dinheiro é tudo que ele tem. Então, assim, ela não tinha nada, ela era uma pessoa vazia, uma pessoa que não tinha sonhos, uma pessoa que não ligava para a família, tanto que a família estava se desfazendo naquele momento, e porque aquela pessoa só ligava para o dinheiro, achando que o dinheiro ia trazer uma felicidade. Bom, se fosse assim, rico não se matava, rico não... Eu acho engraçado, assim, Não tem tinha gente que depressão, pra mim fala nada assim, disso. pastor, eu tenho um sonho. E a gente nem tinha combinado de falar isso, mas eu vou falar. Estou sentindo aqui, vou falar. Pastor, eu tenho um sonho. Aí a pessoa vai lá e conquista o sonho. Do dia que ela conquista o sonho, ela tem outro sonho. Outro sonho. Não, isso a vida é assim. Sem problema. A pessoa pode sonhar. Nós somos a favor dos sonhos. Não, mas sim, a vida é assim, mas você vê que isso não Só te que completa, quando né? termina o arco-íris, o que ela acha? Um potinho de ouro? Não. Outro arco-íris começando. Aí ela vai lá de novo. Aí chega lá de novo, nada. Mas agora eu quero ser juiz. Então tudo bem. Seja juiz. Chegou a ser juiz, agora... Desembargador. Agora... Ele pode chegar a ser o ministro da STF. Agora eu preciso ser o melhor ministro da STF. Aí, tá entendendo como se nada fosse suficiente? Nunca você chegasse... É uma corrida sem fim. Porque Sabe tá por quê? procurando a coisa errada. Você não vai encontrar propósito.
em alcançar coisas que não são divinas, não são eternas. Propósito só pode ser entregue, só pode ser encontrado em coisas que no fim da vida não acabam. Dinheiro, meu amigo, por mais importante que seja, para o bom uso e usufruto da vida, é finito. Pelo amor de Jesus Cristo, descubra hoje que isso não vai mudar quem você é. A posição que você ocupa não muda quem você é. Ah, eu sou feliz catando lixo. Ah, você vai ser feliz sendo presidente da República. Você não é feliz catando lixo, você não vai ser feliz sendo presidente da República. Porque não traz, né? Não vai traz, trazer não essa faz alegria. diferença, não faz Uma diferença. coisa que o nosso pastor sempre nos ensinou, desde muito tempo, porque nós estamos estabelecidos em Brasília e aqui o concurso público é o grande filé, Movimenta, né? né, a É o grande máquina, né, filé da da máquina cidade. daqui da cidade. E todo mundo pega um jovem, tá saindo do segundo para terceiro ano, vai, concurso público, porque foi colocado isso na cabeça dos E as meninos, grandes né? oportunidades de emprego, É. não tem muitas indústrias. E né? aí, só que uma coisa que o nosso pastor sempre fala, no seu contra-cheque não vai vir escrito lá estabilidade emocional, não vai vir escrito lá Verdade. saúde perfeita, não vai vir Casamento nada, coisas restaurado. que só Casamento, Deus né? nos Não dá, vai- só Deus nos garante e a vida com Deus Não vai vai vir nos escrito garantir. salvação, né? Então, então a prosperidade real vai vir de um relacionamento e de uma vida com Deus. É isso aí. E não prosperidade. Jesus deixou muito claro onde que a riqueza tem que ser juntada. É lá no alto. É lá no alto. Onde Juntem traça- tesouros onde a traça e a ferrugem não corrói. Vai vir aqui? Tem. A gente vai buscar. Tem sua importância, Tem sua enquanto a gente importância. tá aqui, Né? claro. Como o pastor Daniel falou sempre, e eu falei também, sempre no equilíbrio, né? Isso. Pensando nesse equilíbrio. Mas, no final, amigo, pensa o seguinte, caixão não tem gaveta. É isso aí. Então você não vai botar seu dinheiro lá dentro, e mesmo que você botar, não vai servir para nada. E a gente precisa entender o seguinte: eu preciso cumprir o propósito para o qual o Senhor me designou. Tem gente que está desperdiçando a vida inteira buscando dinheiro. É uma sátirazinha, a gente vê aqueles desenhozinhos, né? O cara é novo, ele está correndo com pouco dinheiro, muito vigor, aí ele vai correndo atrás. Aí o cara termina a vida, ele tem muito dinheiro, pouco vigor, e ele falando o seguinte: se eu pudesse, eu comprava a minha juventude de novo. Então, assim, seja inteligente, não troque o que um dia vai fazer falta. E eu acho interessante isso aí, Forte pastor. essa aí, hein? Você está falando de propósito, de prosperidade. E mais do que às vezes a pessoa fica pensando, então eu vou me dedicar às coisas de Deus só porque eu quero garantir o céu, porque eu não quero ir para o inferno, né? Às vezes não é isso, é muito mais do que isso. Na verdade, você nunca vai ter uma vida plena, completa, uma satisfação interna de plenitude, se você não estiver no centro da vontade de Deus, né? Rapaz, a Bíblia vai dizer em Salmos que se nós o ouvíssemos, ele nos alimentaria das ervas mais finas. Se nós ouvirmos e obedecermos, nós vamos comer do melhor dessa terra. A pessoa não pode ter esse medo também. Vou servir a Deus, vou ser pobre. Vou servir a Deus, não vou ter nada. Cara, não é isso que Deus está falando. E você Deus pode tá ter falando, me coloca o no maior primeiro dinheiro lugar. do mundo. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Você pode ser o Jeff Bezos. Não sei porque ele veio na minha mente aqui agora. Por causa da Amazon. É da Amazon. Que tem o Você link aqui pode embaixo. ser, eu não sei se ele é cristão ou não é, não sei. Mas você pode ter todo o dinheiro do mundo. E se você não tiver Jesus, você não está completo. Você não Com está comendo certeza. do melhor dessa terra. Com Você certeza. não está comendo do melhor dessa terra. Sim. Sim, ter essa segurança, independente de onde eu estou, se eu tenho pouco recurso, se eu tenho muito recurso, ou não tenho recurso nenhum, se eu tenho Cristo, eu sei que Ele está me dando aquilo que eu preciso. Isso. Ele vai me alimentar daquilo Ele que eu vai abrir as preciso. portas, E ele ele vai vai abrir te sustentar. todas as portas que eu preciso. E a palavra vai se cumprir. Amém. Ali. Gente, então agora vamos falar algo muito importante. A Bíblia fala sobre dinheiro? Fala muito. Bastante. Pouco ou muito? Muito. Muito. Engraçado isso, né? Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. A Bíblia, ela sabe que o dinheiro vai fazer parte das nossas vidas de forma real, constante e de uma forma, assim, protagonista, né? Ela sabe que isso aqui vai ter um bom espaço. Só que ela está dizendo constantemente aonde esse dinheiro precisa ser empregado. Aonde esse dinheiro tem que ser colocado. O que a gente tem que fazer com esse dinheiro. Como assim, pastor? Irmão, você precisa entender que se a sua vida tem propósito, o seu dinheiro também tem propósito. E eu quero falar agora sobre os benefícios de ter dinheiro. Pastor, o primeiro benefício que vem na minha mente, a gente até conversou sobre isso ontem, que a gente vê que durante o desenvolvimento do ministério de Jesus, ele tinha um tesoureiro entre os seus 12. Sim. Engraçado isso, né? Interessante isso, né? Por que Jesus tinha um tesoureiro entre os seus 12? Porque o recurso era Entrava. necessário e entrava para financiar o ministério de Jesus. E precisava homens ser que administrado. comiam o quê? Isso, que comiam, que São precisavam 12 dormir, homens que beber, viviam de quê? entendeu? Que precisavam viver, sobreviver. Eles tinham uma comunidade ali que se locomoviam. Às vezes, a Bíblia não relata essas minúcias, mas a gente sabe. Às vezes precisava alugar um animal, um negócio. Sim, e tudo sim. isso
Custava. Custa dinheiro. Sim. Então, o primeiro benefício do dinheiro é que Deus usa o dinheiro de maneira maravilhosa para o crescimento da sua causa, da sua próprio obra, benefício do estabelecimento reino de da Deus. sua igreja. Justamente. O reino de Deus. Você pega, por exemplo, grandes pregadores como Billy Graham, que alcançou milhares e milhares aí através da televisão. Milhões, né? É, E cruzadas, e as cruzadas. foi muito evangelísticas. dinheiro investido para ter um canal ali, um horário nobre para pregar, e muita gente foi salva. É, a prefeitura do Rio entregou o Maracanã pra ele. Falou assim, ô, querido, pode usar lá o Pois Maracanã. é, usa à Pode ir lá, vontade. vai lá. A oferta da prefeitura. Brincadeira à parte, a gente tem investido recursos nisso aqui. Sim, sim. A gente tira horas para poder estudar, a gente tem investido agora em equipamento, a gente tem investido agora em patrocínios, a gente vai fazer alguns anúncios aí e tal, etc. Mas assim, por quê? Porque a gente acredita que isso aqui vai ser para o benefício. Tá abençoando a vida Isso de aqui, pessoas, isso aqui vai tá? chegar a mais gente, a mais pessoas, e mais pessoas vão ser alcançadas. Então, assim, querido, não podemos ser ignorantes, nem meninos, de pensar que o dinheiro não faz parte da nossa vida. E a gente tem que tirar aquela mentalidade, que a gente conversou sobre isso nessa semana, de que é feio a gente fazer isso com conteúdo cristão. É, justamente. Porque assim, então o cara que tá produzindo um conteúdo que não vai trazer nada pra sua vida, que não vai edificar tem você, tá borracha lá. patrocinando, só tem borracha, ele vai te alcançar, é bonito. E pra ele- parabéns. Agora que eu sei que eu tô produzindo um conteúdo que vai edificar a sua vida, que vai melhorar a Que sua vai fé, levar vai o te evangelho aproximar às de outras Deus, vai pessoas. eu não posso patrocinar porque é feio. Eu acho que, pelo contrário, eu tenho que investir meu dinheiro nisso aqui mesmo. E a gente, que vai tinha que mudar ser, a sua a gente vida. tinha que ser um exército coordenado, Sim. onde a gente pudesse propagar as coisas que vão fazer essa diferença. Claro. A gente podia. Porque, rapaz, velho, não tem nada a ver com o nosso conteúdo. Mas isso é verdade, demais, 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 demais. A gente fica julgando ao invés de ajudar. Olha lá, olha lá. Tá patrocinando. Tá querendo, olha lá. Irmão, para com isso. Ajuda, comenta, compartilha. Olha, não gostei disso, gostei daquilo, tal. Por quê? Porque realmente isso aqui vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, muitas pessoas. E esse negócio de dinheiro, sabe o que veio na minha mente aqui, pastor, assim, de desenvolvimento, como que o recurso faz o evangelho propagar. A gente está na América, né? A Sim. gente não mora na Europa, nem na Apesar de ser Ásia. do Sul, a gente tá na América. Estamos na América, né? Que é a melhor América. Não, mas o que vem na minha mente Melhor é o lado seguinte, da América. de como o recurso foi importante. Hoje o Brasil é um país muito cristão, sempre foi. Teve muitos católicos e a quantidade de evangélicos está crescendo a cada dia. Crescendo. Somos um quarto, né, da população. Mas para o protestantismo ter chegado aqui, para você hoje estar frequentando uma igreja, teve gente que acreditou lá atrás, no início dos anos 1500 ainda, irmãos calvinistas vieram, atravessaram de 3 meses num barco para fazer um culto aqui no Brasil, o primeiro culto. Sim. Depois o Brasil E recebeu custou diversos... dinheiro vir de barco pra lá Muito. pra cá? O Brasil recebeu diversos missionários americanos. A Assembleia de Deus é talvez a maior denominação no Brasil. São missionários suecos vindos dos Estados Unidos para cá. E isso foi recurso. Investimento. Pra Né? Dinheiro. produzir a Bíblia impressa. Recurso. Dinheiro. Lutero A Bíblia- precisou de recurso Quem dos sustentou príncipes. ali financeiramente? Tiveram pessoas que sustentaram financeiramente a reforma. A Bíblia vai dizer que Susana e algumas outras mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Então, assim, Judas Iscariotes, ele era um homem que administrava aquilo que chegava até Jesus. Podia não ter sido o melhor administrador. Ele com certeza não foi o melhor administrador. Mas isso Mas mostra tinha. que existia um recurso Cuidado. que Existia. de Não, e manutenção, existe um né? cuidado em administrar o recurso. E eu quero dizer o seguinte, Não da nós parte temos dele. que tomar muito cuidado, ei, queridos, muito cuidado, com o espírito que habitava em Judas, que ronda muitas pessoas hoje. Verdade. Porque no momento que Jesus estava na casa de Simão, Da mulher que quebrou o vaso. Acho Vaso que de era alabastro. Simão. Acho que era Simão mesmo. É. se não for Simão, você vai procurar, comentar E aqui vai embaixo. comentar. A gente bota... Naquele momento que a mulher vem e quebra o vaso, sabe o que Judas fala? Poxa, Pra que quebrou? Esse perfume aí tá Pra que quebrou? caro. Porque era muito melhor doar esse vaso, a gente vender esse vaso e pegar o dinheiro desse vaso. Mas a Bíblia vai dizer o porquê que ele queria fazer isso. Sabe por quê, irmão? Porque ele metia a mão Falava na um caixa bolsa. dois. Ele roubava. Tem gente que quer fazer o papelzinho de santo dizendo: doa. Vamos vender. Para que tá fazendo isso? Era melhor fazer assim, fazer assado, porque quer benefício próprio, quer fazer para ele mesmo. Pra sério. que a Não igreja quer tá entregar. gastando tanto dinheiro com isso? com Poderia aquilo? fazer assim, poderia fazer assado. Cuidado, irmão. Pode estar rondando você o mesmo espírito que rondou Judas naquele sério momento. isso. Que era Isso literalmente é a ganância. seríssimo. E aí, pastor, mas que dinheiro eu tô roubando? O dinheiro que Deus botou no teu bolso e tu não tá entregando.
O dinheiro que Deus deu para você, que era para você entregar e você não está entregando. Isso é roubar o Senhor. A pergunta, Malaquias diz isso, né? Em que me roubais? Nos Nisso. dízimos e nas Nos ofertas. dízimos e nas ofertas. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque a gente vai deixar bem claro que apesar da oferta ser voluntária, a entrega da oferta é obrigatória. É ou não é verdade? Segura essa aí. Porque existe um princípio. Segura essa. Né? Com certeza. Existe um princípio. Com certeza. Então, aqui, para a gente continuar falando dos benefícios do dinheiro, só para vocês terem alguns exemplos. Quando Jesus Cristo ele morre e ali o corpo dele precisa ser levado para algum lugar, quem é que interpela? Quem é que vai lá e atravessa a negociação? José José de Arimateia. Arimateia. Que era que Uma pessoa influente que tinha um cara que recursos. tinha E grana, cheio de recursos. tinha um papel ali de um senador na época. Tinha acesso aos Tinha acesso aos pra poder governantes, negociar falou o o quê? corpo. Tinha uma tumba. Dá para mim? O que era na- caro, na que era época. uma Dá para mim? tumba, Eu né? tenho um lugar para colocar ele. Mas Então uma ele tumba vai vazia, lá, pega uma tumba vazia que ele tinha e consagra e dá ela a Jesus Cristo naquele momento. Nós temos também aqui a manutenção da casa do Senhor em todo o período, desde a criação do tabernáculo em Êxodo até os tempos de hoje. A Bíblia vai dizendo que era necessário que o povo trouxesse ofertas, mantimento. A Bíblia vem falando que tinha que ter o sustento da casa do Senhor. Avanço. Hoje fica claro que o avanço do reino de Deus se dá também mediante as ofertas e sacrifícios, aquilo que a gente fez, aquilo que a gente faz, na verdade, né, em prol do nome do Senhor. E, por último, o benefício que a gente tem é que a riqueza, ela pode ser atrelada ao nosso propósito. Ela serve ao nosso Ela propósito. serve ao nosso propósito, o que vai acelerar, o que pode acelerar aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Sim ou não? Exatamente. Sim. Com certeza, com certeza. Então, eu vou perguntar para vocês, gente. É uma pergunta fácil, rápido, né? Mas, assim, eu tenho que dizimar? Sim. Sim. E Agora- onde está agora Isso isso? aqui é uma resposta mais... Aonde está isso? Por que eu tenho que dizimar? Porque essa aí foi... A gente até já discutiu um pouco sobre isso, que tem gente que fala, não foi recepcionado, não foi. A gente já falou... Tem um aqui episódio sobre- de Lei e Nossa, Graça. Lei e Graça. Que o dízimo foi estabelecido antes da lei de Sim, Moisés, pra começar. né, que foi Abraão que Entregou pra dizimou Melquisedeque. ali pra Melquisedeque. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O dízimo está valendo. E está Até atrelado à porque honra. Jesus Cristo fala dos fariseus que eles davam ali o dízimo do endro, endro, do do cominho, cominho. daquela coisa toda. E ele fala, fazer isso sem deixar aquilo. Mateus né? 23, 23. E aí, então, o dízimo está valendo, o dízimo está recepcionado e nós temos sim que continuar dizimando na casa do Senhor. E a gente já faz. É porque, rapaz, engraçado, né? A gente fez aqui a pauta, a gente nem colocou isso. Verdade. É. Quando tá a gente- tão óbvio é. pra nós, mas assim, precisa ser óbvio pra você também. Quando a gente fala de dízimo, o que eu percebo, no fundo, uma pessoa ela tá mais ou menos na mesma ideia do jovem rico. Na verdade, ela quer ficar com dinheiro, né? E aí ela quer usar alguma maneira, algum argumento bíblico que convalide essa ideia dela. Porque em nenhum momento, apesar... O cara vai dizer, mas não está tão expresso assim no Novo Testamento. Primeiro está quando Jesus fala. Mas fala assim, os discípulos depois não deixaram tão expresso assim. Mas em nenhum momento o Novo Testamento disse que o seguinte, não existe contribuição, que não é através de contribuição. É muito... assim, Muito maior, né? Pensando, é muito Os maior. caras É repartiam muito tudo maior. que tinha, na verdade. É muito maior. A igreja Muito primitiva... maior. Se antes era pedido o dízimo, né? O Novo Testamento É fala tudo. assim, é tudo, amigo. É tudo. Filho, é para é entregar 100%. inteiro. É 100% Se para o cara você. quiser- Você escolhe, ou você dá 10 ou você dá 100. O que você Se o prefere? cara quiser se utilizar dessa estratégia para tentar, ele vai se dar mal, na verdade. Sim. A questão é a seguinte. Não que dá Pastor- pra Deus seria se dar mal, né? Mas a gente entendeu o que Não, você você quer dizer. entendeu o que eu quero dizer. Realmente, dá para O Deus. pastor Rashid ele falou algo ali certeiro, né? Que ele é anterior à lei. Sim. O dízimo ele é anterior à lei, então ele é honra. Então, se você, mas Malaquias, o Novo Testamento, e não sei das quantas, essa engenharia que o pessoal quer fazer, não, tudo bem. Esquece esse texto. Deixa esse texto aqui de ladinho. Que a gente não faz. O que a tá? gente não faz. Mas se você quer usar esse argumento, deixa ele aqui. Ele é honra. Então, honra a Deus. Abraão lhe deu o dízimo a Melquisedeque. Jesus está ali, sacerdote, Segundo a ordem de segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque. Está em Hebreus. Então, você quer dar honra a Deus, entregar a sua honra com o seu dinheiro, que foi Ele que te deu, você vai dizimar. Sim. A não ser que você ache que Deus não merece. Né? Que você não deva honrar a Deus. Eu acho E o Novo engraçado Testamento fala que é integral. como que ele falou. Deus ama aquele que dá com alegria. E é preciso que a gente se lembre que aquele que tem gratidão, ele vai dar com alegria. Quando você entende que o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for concedido, ou também que todas as coisas que o homem tem vêm do alto, onde não tem dúvida nem sombra de variação, você vai entender que
ter 90% não é um prejuízo. Não. É um benefício. Você não merecia nada, você não podia ter ganhado nada. Na verdade, Você ganhou 90, você ganhou 100, devolveu 10 e tá ficando E com com 90. Deus, esses 90%. na verdade, amigo. isso deixa de ser uma questão para a pessoa. Nós respondemos sim aqui muito rápido, porque na verdade isso não é nem uma questão. Nem é mais uma dúvida, né? Meu Deus, caramba, eu tenho que. E tem que desconstruir outras coisas também. A pessoa fala, quando eu tiver muito, pastor, eu dizimo. É. Porque o que eu ganho é pouco. A Bíblia diz, quem é fiel no pouco é fiel no No muito. muito. E Quem eu não vou- é fiel... Melhor ainda, né? Quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. O cara que não é fiel no pouco, pode ficar tranquilo, chegar. porque ele não vai chegar no Vai muito. chegar. E esse é o dízimo, né, pastor? E a oferta? Como é que funciona a oferta? O que é a oferta, gente? Vamos clarificar para as pessoas. O que é a oferta? A oferta é um valor voluntário. Qualquer coisa que a gente Qualquer coisa que a proponha. gente se propõe no nosso coração, de forma voluntária. Oferta não necessariamente é dinheiro, eu posso ofertar meu tempo, posso ofertar... E não tem uma Meu porcentagem serviço. fixa, não tem um valor certo, né? É aquilo que Deus colocar no meu coração. Mas é que um eu vou princípio. entregar. É um princípio. Que é o que o pastor falou no início, né? E uma pergunta. Esse princípio, eu posso negociável? escolher não dar? Não, essa é a questão. Essa é a não dá questão. pra fugir. Princípios existem para serem cumpridos, né? Para serem obedecidos. Para serem obedecidos. forma. Então, a oferta é um princípio que deve ser obedecido. Sim. O valor é o voluntário que Deus colocou no seu coração. Que geralmente, quase todas as igrejas no Brasil, na hora do ofertório, você que vai trazer uma oferta, um valor que Deus colocou no seu coração. Sim. Mas esse princípio tem que ser. Nunca pode ser a seguinte resposta. Não, esse valor nunca está no meu coração. eu vou entendeu? optar É em não fazer. interessante que, quando a Tem gente que vai fazer. olhar para o Antigo Testamento, quando, por exemplo, Moisés ele manda trazer as ofertas, foi uma ordenança. Sim. Não foi algo tipo assim, gente, a gente precisa construir um tabernáculo aqui, quem quiser traz aí. Não, é o que estava proposto no coração, mas que todos venham como um Isso, só é um homem princípio. e tragam aqui todo o que é necessário para a construção do templo. Pastor, eu queria esse ponto que É o senhor como um falou, tributo. esse ponto que o senhor falou de é o que está no coração e tudo, a gente precisa tomar cuidado, né, em relação a isso, porque existem pessoas, claro que existem pessoas e pessoas, né? Existem pessoas que querem se aproveitar mesmo de outras. Então, é necessário que o Espírito Santo fale sim, comigo, sim, entendi. né? É necessário que o Espírito Santo, que eu queira, que eu faça isso com alegria, que eu faça isso com entendimento, sabendo o que eu estou fazendo. Né? Assim como todas as coisas, como eu dou o meu intelecto, o meu tempo a Deus, tudo que eu faço, né? Eu faço com entendimento do que eu estou fazendo. É e é isso isso que a aí. gente está fazendo aqui hoje, né? É o Te cuidado com explicando. o estelionato gospel, né? Chegar assim, Ricardo, Deus falou no meu coração hoje que você vai ofertar na minha vida. Não, aí Deus é fala furado. como ofertante, né? E não com quem vai receber. A oferta é aquilo que eu proponho no meu coração. Eu tenho que dar, mas aí é algo que eu vou propor. É real isso aí. A gente não pode também... muita gente ficou com medo do dinheiro, ficou com medo disso por conta dessa teologia da prosperidade, de caramba, os caras estão se usando. E realmente, teve gente que usou isso de forma errada, errônea mesmo. Não se compra bênção. Eu vou ofertar aqui Nos compra bênção, nos compra salvação. R$1.000 e eu vou ter 1 ano de saúde. Não é assim que Não funciona. existe respaldo bíblico, né? Vem aqui, irmão, dar uma oferta e você vai ganhar um carro novo. Lote no céu. Você vai abrir um negócio. Irmão, você vai abrir... Não, gente, isso não existe. Não existe. Agora, existem ofertas com propósito? Existem. Existem ofertas que você vai fazer com a Bíblia diz o seguinte, provai-me nisto e vede se eu não abrirei sobre vocês a janela sobre os E céus. é a única vez Que a Deus Bíblia vai fala dizer. na Provar Bíblia ele, que né? ele pode ser provado. É. Provai-me nisso, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós. Mas ele bênçãos sem sabia, medida. cara. Ele sabe que a grande luta do homem é pelo dinheiro. Por que você trabalha? Rapaz, tudo bem, você é apaixonado, papapá, mas é pela recompensa. Você trabalha para ter o seu salário no final do mês, você trabalha para poder ter o seu ganho, para poder melhorar de vida e não tem problema com isso. Mas se isso começar a ganhar mais espaço do que deveria, a Bíblia está dizendo, provai-me nisso. Põe na E minha sei mão. que o senhor está falando, pastor, dessas pessoas que, infelizmente, a gente sabe que existem pessoas mal intencionadas, né? Que utilizaram estratégias estelionatárias, Escusas, sim. escusas, né? E a pessoa, nós temos que ter muito cuidado, porque quem cai nessa estratégia, geralmente é o que a gente falou lá no início, que é a da motivação.
É. Que é a ganância. A ganância, essa motivação errada. O que Sim. você quer com dinheiro, às vezes te faz cair nisso aí. Então tenha muito cuidado. Se você está caindo nesse tipo de situação, é porque talvez a sua motivação está errada, está na ganância. Isso. E aí o estelionatário se faz em cima do E a ganancioso. maioria né? das. É Exatamente. isso, cara. A maioria das pessoas que caem em golpes é porque elas É, acreditam na possibilidade de enriquecimento fácil. Fácil. É o Sim. golpe da loteria que o E é estelionatário usa. interessante que isso é alertado desde o Novo Testamento, desde a igreja primitiva, quando a gente vai pensar, por exemplo, no Simão Mágico. É. Né? Isso. Ele era um cara que iludia as pessoas ali para ganhar um dinheiro e tal, com a magia deles. Quando ele vê E os caras fazendo coisa os real. caras mesmo. Rapaz, deixa eu fazendo coisa comprar de esse verdade, negócio aí. deixa eu comprar isso aí. Rapaz, Eu quero participar desse Aí eu vou negócio. ganhar muito mais, né? É minha oportunidade aqui de Tem crescimento. uma maldiçãozinha ali dele só pra dar uma. Você vê que o negócio não é recente, né? Não é recente. E existe uma possibilidade disso que você está falando virar um ídolo. Com certeza. Ao Isso. longo do tempo, né, pastor? Porque o que acontece? Eu começo a me importar aqui com dinheiro. O diabo encontra uma brecha. E essa brecha vai se aumentando. E ele vai colocando isso no meu coração. E isso vai se inflamando. Se ali no início não era, esse dinheiro ele pode se tornar um ídolo. E como a gente falou no início, e como o senhor acabou de falar também, Deus sabia, sempre soube, que um dos principais inimigos do homem seria o dinheiro e o amor, não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. Por isso que ele fala que o amor ao dinheiro, que a Bíblia fala com o pastor Rachid, É a raiz diz, de todos é a os raiz de males. todos os males. Quando Jesus ele fala sobre ídolo, ele compara com mamon. O senhor falou, poderia ser prostituição, poderia A ser parábola tudo. do semeador, o que rouba a semente, a terceira semente, né? Aquela que é o São as amor riquezas pelas desse riquezas e as coisas, os cuidados das coisas dessa vida. Então, o Novo Testamento, principalmente, ontem na reunião eu até comentei sobre isso, né, que o Novo Testamento ele não fala diretamente sobre acúmulo de riqueza, porque Deus sabia como seria isso, mas tudo que a gente passou até aqui nos mostrou como o dinheiro ele pode servir à causa de Cristo, Sim. como o dinheiro serve a Deus, como o dinheiro pode nos servir também para glorificar a Deus, mas a partir do momento, enquanto o ídolo de barro eu quebro ele e jogo fora, né? Enquanto outros falsos deuses eu posso somente jogá-los no mar e eu nunca mais vou ver, o dinheiro é algo que pode ser um ídolo e ele vai estar o resto da vida dentro do meu bolso. Verdade. E aí é um é problema, algo, né? É algo que vai me acompanhar o resto da vida. E eu aqui, cara, eu tô com isso no coração porque eu não quero ser leviano ao ponto de não falar e deixar uma dúvida na cabeça de quem está nos ouvindo com relação à oferta, que eu disse assim, você vai dar R$1.000 e vai ganhar um carro. Realmente isso não existe. Vou ter que voltar um ponto aqui. Pode voltar. Me perdoa. Mas existem ofertas com propósito. Ah, sim. Sim. Certo? Existem ofertas, eu me lembro claramente, cara, e o Espírito Santo me trouxe isso no coração, porque foi engraçado que aqui na igreja, minha mãe, um dia no ofertório, ela subiu e disse assim, gente, Deus me deu uma palavra, que Ele quer tirar a maldição de dentro da panela, o veneno dentro da panela. E Ele está falando que é para fazer uma oferta com propósito. E quem fizer essa oferta com propósito, Deus vai dar o livramento. Ela falou com essa E não palavra. estabeleceu valores. Ela não estabeleceu. E a palavra foi livramento de morte. De né? morte. E eu dei a oferta. E na mesma noite, o meu filho sofreu um dos maiores incidentes que ele poderia ter sofrido. Que ele sofreu uma queimadura de 3º grau, que pegou no braço dele. E deveria ter pego, na verdade, no rosto. Deveria ter pego e deixar ele cego de um olho. E deveria ter estragado todo o rosto dele, né? Ou poderia Deveria ser ter feito. letal, né? Poderia De ser fato. letal. Mata. No ouvido na e tudo verdade, mais. né? E eu me lembrei disso agora, e me lembrei da viúva, que quando ela encontra o profeta, ele fala, faz para mim o bolo. Faz para mim primeiro. Ou seja, me dá uma Era oferta. porque ela Dá a tinha, oferta. né? Entrega tudo que você tem na minha mão e veja Deus multiplicar o que eu vou te fazer, Uau. o que eu vou falar para você. E ali eu quero dizer para você hoje, não estou querendo negar o que Deus pode fazer mediante uma oferta, não, jamais. Eu sou uma pessoa que crê nisso, eu sou uma pessoa Todos que cremos. faz isso, eu sou uma pessoa que vive isso, então você também pode ver. Nós não vamos trocar com Deus, mas nós vamos crer na palavra e fazer o que a gente pode fazer para viver essa palavra. Porque essa oferta é a demonstração de que É a o meu confiança. dinheiro... Eu e a minha esposa, pastor, a minha família, a gente passou logo no início do casamento, a gente passou por alguns problemas financeiros. Não passamos, na verdade, por problemas financeiros. Mas eu trabalhava num escritório à época, e o escritório acabou fechando, e eu não tinha muitas causas minhas, né? Mas durante esse período, e a Luísa também à época não estava trabalhando,
E por um milagre de Deus, as coisas foram acontecendo que nós nunca atrasamos conta, nós nunca deixamos de viver a nossa vida, nunca deixamos de ofertar, nunca deixamos de dizimar em relação àquilo que a gente recebia, né, com o nosso trabalho, ainda que não fosse um valor fixo nem nada. E naquele momento, esse ano eu fiz 10 anos de casado, né? Naquele momento, a gente orou um dia junto e a gente chegou numa conclusão. Entregamos a nossa vida financeira a Deus, dizendo assim: não é o meu salário que me sustenta, É isso aí. não são as minhas coisas que me sustentam. É isso que isso. aconteceu com essa viúva foi exatamente isso. Não é esse alimento, não é isso que eu tenho aqui que É me isso, sustenta. é É a isso aí. palavra de Deus, é o próprio Deus que me Verdade. sustenta. Amém. E se não tiver nada, Ele vai fazer surgir demonstração, alguma né, da coisa. confiança, Como né? foi com Pedro, né? Com Pedro e Jesus, que eles precisavam de dinheiro para pagar um Veio na imposto. boca do peixe, e veio né? na boca do peixe. Esse é o Deus que a gente serve. É Amém. um Deus que faz tudo a partir do nada Que e cuida traz dos o seus, né? recurso Glória a de Deus. onde não existe recurso Verdade. nenhum. Amém. cuida do É isso mesmo. E aqui eu posso falar com tranquilidade, porque eu sei que todos aqui somos dizimistas e ofertantes. Glória a Deus. E prolíferos, graças a Deus. Ofertantes. Ávidos Ávidos ofertantes, justamente. E eu posso contar esse testemunho, como a gente tem visto Deus abençoar e abrir portas aonde nem parede tem. Verdade. Eu acompanho a vida de vocês já há muito tempo. A gente anda junto há muitos anos. E como a gente tem visto a bênção do Senhor ser o diferencial na nossa vida. Glória a Amém, Deus, né? verdade. A bênção. O Renner recentemente contou um testemunho para mim, entre ele e uma outra pessoa que talvez teria muito mais chance, Deus o tinha abençoado mais. Verdade. Rafa fez recentemente, né? A gente tem a construção da igreja, fez recentemente uma grande oferta. E graças a Deus, Deus tem vindo, Deus tem trazido, Deus tem fluído. Eu lembro de ofertas grandes do Ricardo, eu lembro de ofertas grandes do Rashid, e eu me lembro aqui de Cornélios, de quando ele fez ofertas e o Senhor vai encontrar Pedro e fala assim: olha, esse cara é um ofertante. Vai na A casa oferta dele. dele tem subido. A oferta dele tem subido até mim. Ele nem cristão ele era. Ele nem era ainda uma pessoa Isso é que tinha forte sido salva. demais, isso é Mas forte o Senhor demais. disse, as ofertas dele têm subido até a É mim. porque estava seguindo um princípio, que é o que o senhor falou, né? Que é Justamente. engraçado. Sabe o que veio na minha mente, pastor? A Bíblia tem vários princípios. O perdão é um princípio. É. E todo mundo aceita bem. Realmente, é um princípio bíblico, tem que perdoar. Mas quando fala em oferta, as pessoas não reconhecem com o mesmo nível, sendo que é o mesmo nível. Sim. Mesmo o nível de princípio. O mesmo Deus que falou que vocês têm que perdoar, tem esse princípio da oferta. E esse cara, quem segue o princípio, Segue todos os princípios. É. está debaixo da bênção do princípio. E né? Jesus elogiou a viúva pobre, né? Que deu tudo do que tinha. Ó, vocês estão dando o que você sobra, mas ela deu tudo que tinha. E engraçado que o texto bíblico não vem falando o resultado depois da oferta. Ela recebeu casa, E a partir daí ela virou milionária. A gente não tem dúvidas que Deus não deixou Manteve de sustento. supri-la, que cuidou dela. Mas ali pra já se deixar encerrou claro que o na história. princípio da oferta era mais importante do que o resultado. Isso, o Sabe? princípio é Jesus mais importante. mostra a oferta. Foi boa. O princípio é mais importante que o resultado. Verdade. Glória a Deus. É isso aí. Então, queridos, para finalizar, última pergunta de hoje. Eu posso só contribuir? Posso só dar dinheiro, então? Então vamos resumir o evangelho. É só eu chegar lá, despejar dinheiro e eu vou lá viver Eu minha pago. vida. Pago, quer tá comprar, feito. né? Comprei aqui minha vida cristã. Comprei minha tranquilidade. Comprou com No outro evangelho. nome, né? Tava dizendo assim, não, eu vou ofertar e eu posso ser só um Não, mantenedor. eu sou Eu sou cobrador. só Tô um... comprando. Meu Eu sou chamado é manter. Isso, esse é o meu chamado. Banco do Evangelho. Mas eu tô ouvindo isso aí. Meu viu? chamado Tá é manter. querendo comprar, né? Não, amigo. Deus não precisa... A gente não falou isso hoje. Deus não precisa do seu dinheiro. Precisa, Não nunca precisa. precisou. Ele é o dono. A gente já disse. do ouro, Ele tem da do prata. ouro, aleluia. Ele não precisa do meu dinheiro, ele não precisa do seu dinheiro, ele escolheu nos usar, né? Ele deu essa bênção, essa oportunidade de usar os nossos recursos na casa dele, mas ele quer você, ele Amém. quer o seu coração, Amém. ele quer a sua hora, ele quer que você Amém. se levante de onde você está e vá E, trabalhar Rafael, por ele. e eu acho uma coisa Hoje fantástica. eu tô meio, acho que eu tô meio nervoso com o Tá ouvinte. espiritual. Tá com um ouvinte. Já teve umas, Tá umas nervoso, você duas mantém, que eu... mantém. Mantém, Porque tá isso bom. aqui Fica custa bravo, dinheiro. às vezes, Você tá bem. Porque isso aqui custa dinheiro. Mantém, mantém. Não, porque Me segura. uma coisa que eu acho que dentro do que você está falando, que é importante dizer, que existe o sacerdócio universal de todos os crentes, cara. É de todos os crentes. Você está aqui nessa terra, você está numa igreja, primeiro você está na igreja, você está nessa igreja para congregar. E Deus te salvou para você exercer, para você cumprir o ID, para você exercer seu ministério, aonde quer que você esteja. Então não existe isso de, você é só um mantenedor. Você pode até manter com recursos. É, e a gente não tá falando contra a pessoa Mas que mantém missionários, O Rashid por deu uma exemplo. palavra que foi Eu quero fazer, foi o que a gente estava conversando no off-topic, né? E a gente falou justamente sobre um paralelo disso em relação à família. Né? Porque o pai que ele não é bem sucedido na criação dos seus filhos, ele quer compensar isso com o quê?
Dinheiro. Dinheiro. Vai Eu comprar dou brinquedo. presente, eu dou brinquedo, eu dou Toma isso, esse eu dou PS5 aquilo, eu dou aqui. aquilo. Toma aqui, meu filho, toma aquilo. Mas isso não vai formar o caráter do filho dele. Não vai formar. Isso não vai formar a criança, não vai formar ele como um homem de caráter, um homem que vai lutar na vida, que vai fazer o que tem que ser feito. E da mesma forma, eu, como filho dentro da igreja, se eu quero participar só com dinheiro, também não forma o meu caráter cristão. Também não forma, não edifica o meu caráter na igreja. Então não é só investir o dinheiro, eu tenho que investir o meu tempo, eu tenho que investir. Eu trabalho fazendo mesmo, meu talento, tem uma parte dentro, uma parte Você tá fora. capenga. É a Você tá parte da capenga. família, é a parte que Bom, você tem nós ali na estamos aqui, família né? Todo cristã. mundo podia estar trabalhando, produzindo, Sim, com negócio, mas nós estamos aqui investindo nosso tempo no reino. Excelente. Então, gente, olha, para finalizar, eu quero que você saiba, o dinheiro, ele pode ser santificado. Para isso, basta que o dono dele seja um homem santo ou uma mulher santa. Verdade. E tudo que o homem santo e a mulher santa fizer, será para a glória de Deus, será santificado. Então, se a sua vida, ela não é mais sua, o seu dinheiro também não é mais seu. E com essa, eu quero abençoar encerra. você por um ótimo dia, por um excelente momento, por um excelente tempo, e que você possa curtir, compartilhar, deixar aqui embaixo seu comentário, seguir a gente nas mídias sociais. Nós estamos liberando conteúdo todas as sextas-feiras, às 8 horas da manhã. E, em breve, se Deus permitir, vamos ainda vir com mais coisas para você, se Deus quiser. E se Usa você o quer nosso um link da conteúdo para poder aprofundar um Esse pouco livro é mais no top. assunto, tem um livro muito bom que fala não só sobre isso, mas está inserido no bojo, é Deuses Falsos, do Timothy Keller. Ele vem falando, né, a desconstrução dos ídolos, e um desses é o amor ao dinheiro. Legal. E é um Glória a livro Deus. muito bom que você pode adquirir pelo nosso link da Amazon. Que vai estar aqui embaixo, no link da descrição. Valeu, Deus te pessoal. abençoe e até o próximo Valeu, episódio. abraço. Galera.